Muito boa tarde! E nós vamos começar a nossa leitura viva de hoje. Então, eu sou a Adriana, sou criadora aqui da Escritório do Futuro, para quem está chegando hoje aqui nas nossas redes, né? Eu sou psicóloga, sou instrutora de Mindfulness e sou mentora para empreendedores da área da saúde, bem-estar, qualidade de vida. E tenho feito aqui algumas lives com livros que eu acho relevantes para a nossa vida, não só para a nossa saúde mental, saúde emocional, né? Mas eu também tenho trazido algumas leituras sobre o empreendedorismo, numa visão mais ampla, que é a visão do empreender da Escritório do Futuro, que é um empreendedorismo mais ativo, com propósito, com significado, que traz uma vida plena, né? Não só para a gente, enquanto empreendedores e nos descobrindo nessa jornada, mas com uma proposta de valor que realmente agregue valor ao mundo, que faça diferença, que traga transformações para essas questões que a gente vive dizendo que não tá bom, né? Reclamando, criticando, julgando, mas e aí a gente faz o que com essas coisas que a gente acha que não tá legal? Então a gente pode usar o nosso próprio caminho, né? A nossa própria construção de atuação profissional como também uma atuação de transformação no mundo, nas questões que a gente está vendo que precisam ser transformadas, né? E isso alinhado, obviamente, com a causa que a gente quer representar. Então, muito bem-vindos aqui ao Escritório do Futuro. E esse mês, até o dia 18, nós estamos fazendo o Leitura Viva somente sobre saúde mental, saúde emocional, em prol da campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco foi criada há alguns anos atrás pelo psicólogo Leonardo Abraão e veio com essa proposta de desmistificar o atendimento psicológico, psicoterapêutico, veio desmistificar essa história de que o atendimento, o acompanhamento psicoterapêutico, o cuidado com a saúde mental e a saúde emocional é restrito, né? É vergonhoso, é sinal de fraqueza. Então a gente vem mesmo para trazer essa possibilidade, né? Esse olhar desse autocuidado. E cada vez mais importante, principalmente nesse momento de transição que a gente está vivendo aí tão acelerado em todos os campos e aspectos da nossa vida, né? Se a gente não cuidar do nosso espaço interno, a gente não consegue lidar com essas coisas e aí vem o adoecimento, né? Então, uma das causas que me preocupa muito, eu falo muitas vezes aqui, e quando vou fazer a apresentação, a proposta do meu trabalho nas empresas, principalmente, é a questão da depressão, né? Então, a gente tem os dados da Organização Mundial de Saúde, que a depressão até 2020 vai ser a doença mais incapacitante do planeta, né? E nós temos também um dado de que o ambiente de trabalho é um dos maiores, né, desencadeadores desse distúrbio, desse problema, dessa questão em nossas vidas. Então, eu acho que se a gente tem essa possibilidade de autocuidado, né, de criar a nossa própria resistência, né, a nossa resiliência para lidar com as questões que estão aí, então a gente consegue, né, essa autonomia de vida, construir uma vida mais saudável, mais plena e mais feliz, né, a felicidade genuína que eu tanto comento por aqui. Então, nosso livro, só para compartilhar aí com quem está chegando hoje, né? Quem já está aqui desde segunda já sabe, o poder de cura da meditação. Então, aqui no Insta também, o poder de cura da meditação. Então, vamos começar a nossa leitura, né? Então, como eu comentei também, os capítulos são grandes, né? Então, não dá para a gente ler todos, senão acaba tornando uma live cansativa. Mas eu separei aqui uma parte que eu acho que é bem relevante a gente conhecer sobre a meditação, ok? Então, vamos lá. Meditação e emoção, de Érica Rosenberg.
As emoções causam uma poderosa influência em nosso estado de espírito, felicidade e até mesmo saúde. Mas temos algum controle sobre elas? Erika Rosenberg, cientista e consultora do Center for Mind and the Brain da Universidade da Califórnia, Davis, é uma proeminente especialista no estudo das emoções, além de professora de meditação. Ela nos conduz passo a passo em uma jornada através do processo emocional, explicando o que pode acontecer se adicionarmos um pouco de meditação a essa aventura. Então, ela começa a contar para a gente sobre os estudos dela. Estudo as emoções como cientista há mais de 20 anos. Durante esse período, também tenho praticado a meditação e a ensinado aos outros. Nesses dois empreendimentos, concentrei-me em particular nas emoções, porque descobri que elas desempenham um profundo papel em minha vida. E sei que podem ser a fonte tanto de uma grande alegria quanto de um grande sofrimento. Durante muitos anos, essas duas linhas de trabalho seguiram de modo independente, mas na última década elas se uniram. Hoje estou empenhada em reunir ciência e meditação a fim de proporcionar benefícios às pessoas. Vou examinar aqui como essa dupla perspectiva afetou o meu entendimento da emoção, não apenas como pesquisadora, mas também como professora de meditação. Quando os caminhos da ciência e da meditação se juntam e entram em discussão, como os benefícios práticos dessas duas áreas se sobrepõem, não é raro ressaltar que meditação e a ciência compartilham a mesma abordagem. Gostaria de assinalar outra semelhança, ou seja, que tanto a ciência quanto a meditação são processos empíricos, estão radicados na observação. Como cientista, podemos ter noções a respeito de como as coisas funcionam, mas estudaremos o mundo exterior, observaremos fatores como o comportamento, a função corporal, os padrões atmosféricos e assim por diante. E verificaremos se essas observações, quando obtidas sistematicamente e analisadas, correspondem às nossas ideias sobre como o mundo funciona. Se não corresponderem, modificaremos nosso ponto de vista. Essa é uma das maneiras pelas quais a ciência difere da filosofia. A ciência está mais relacionada com a observação do que com a lógica. Talvez, às vezes, até devesse envolver mais a lógica, mas ela consiste, de fato, em verificar se nossas opiniões ou pensamentos são compatíveis com a que encontramos quando estudamos essas ideias no mundo. Então, acho que a maioria aqui já sabe, né? Mas para quem não sabe, um projeto de pesquisa começa com uma hipótese, né? Geralmente levantam-se 3 hipóteses, e aí vai se desenhando o estudo para quando chegar no final, comprovar ou não a hipótese, né? Então é disso que ela está falando aqui. A meditação diz respeito à observação, porém trata-se de uma investigação interior. Nossa jornada como meditadores está completamente envolvida com o exame da mente, de modo que fazemos perguntas a respeito de como ela funciona. E aprendemos que não devemos necessariamente acreditar em nossos pensamentos. Estudamos e adquirimos uma crescente objetividade com relação aos próprios pensamentos, emoções e experiências. As duas podem parecer muito diferentes a princípio, mas tanto a meditação quanto a ciência são processos empíricos, podendo se inspirar mutuamente. As emoções surgem em resposta a coisas que importam para nós. Não temos reações emocionais ao que não tem importância. Acontecimentos no mundo, pensamentos, ideias, memórias, coisas que estimulam nossos sentidos, mas que também têm algum significado para a nossa segurança física, metas na vida e nosso bem-estar. Esses são os eventos aos quais reagimos emocionalmente. Quando temos essas reações, elas são muito poderosas. Nosso coração pode disparar, a pele pode ficar úmida, podemos sentir vontade de nos mover. É por esse motivo que prestamos tanta atenção às emoções, e também porque são fonte de tanta alegria e de tanto sofrimento em nossa vida. Elas podem nos esmagar.
quando examinamos o poderoso efeito que as emoções têm sobre o corpo, e é importante dizer que não somente no momento em que ela acontece, né? No programa de 8 semanas, nós temos um dia em que a gente trabalha as habilidades, né, para lidar com as emoções. E a gente traz um episódio que você teve, né, esse envolvimento emocional, e a gente pede para trazer um momento de dificuldade. Então, é bem interessante que, embora o fato em si não esteja acontecendo naquele momento, a gente consegue trazer quase que exatamente o que a gente sentiu naquele dia. Algumas pessoas sentem exatamente, né? Então, só a memória dos fatos em que nos afetam, né, já trazem as emoções à tona e já trazem a representatividade delas no nosso corpo. Fernanda, bem-vinda. Obrigada por falar que o som tá bom. Quando examinamos o poderoso efeito que as emoções têm sobre o corpo, bem como sobre os pensamentos e a mente, não raro temos a sensação de que elas acontecem a nós. Pensamos, de repente fiquei zangado, não sei como isso aconteceu. Meu mentor Paul Ekman, aconselho vocês, quem tem interesse sobre emoções, pesquisar mais, entender mais, né? Anote esse nome, pesquise na internet, Paul Ekman, especialista proeminente no estudo de expressões faciais da emoção, usou a palavra espontaneidade para essa sensação. Só um adendo aqui também, né? Aquele Lie to Me, né? Não sei quem já viu essa série no Netflix, acho que tem na Vivo também. Lie to Me, né? É inspirado nos estudos dele. Então, fica a dica aí. Temos a impressão de que as emoções simplesmente acontecem e, por alguma razão, isso gera a sensação de que elas estão fora de nós. Mas não é esse o caso. Elas são produtos da nossa mente, emergem dos nossos pensamentos. As emoções surgem como resultado de como vemos o mundo, mas permanece o fato que são mesmo poderosas e podem tomar conta do nosso corpo e da nossa vida, né? Se a gente não tomar essa consciência, toma conta da nossa vida. Outra coisa muito importante a ser lembrada é que a reação emocional é rápida. Quando estudamos as reações emocionais das pessoas em laboratório, observamos que as emoções são muito breves. Às vezes, elas duram alguns segundos. Quando eu digo isso às pessoas, elas replicam. Mas eu fiquei infeliz o dia inteiro, eu fiquei triste por horas a fio. Em geral, o que acontece nesses casos é que há uma revisitação das emoções, ou ocorrências repetidas do mesmo tipo de emoção. Se estávamos tristes, continuamos a pensar no que nos deixa tristes. A tristeza em si se torna a base de mais tristeza e ocorre, então, um ciclo recorrente. Ficamos repetidamente tristes. No caso de qualquer emoção considerada, as principais mudanças que acontecem no corpo ao registrarmos algo que nos é significativo passam por nós com rapidez e depois vão embora. Mas persistem e aparecem duradouras quando entramos em um ciclo recorrente. Então, esse ciclo recorrente, né, é isso, a emoção que alimenta o pensamento, que alimenta o comportamento, né, e a gente não toma consciência da nossa autonomia de mudar isso, né, então, embora algo aconteceu e me deixou triste, eu posso escolher ficar o dia inteiro triste, remoendo aquilo e fazendo mal para mim, para o meu corpo, né? E para as coisas que eu poderia construir positivamente no meu dia, né? Ou eu posso tomar consciência disso, tomar consciência do fato em si, né? Quebrar aquele padrão de pensamento ruminante que fica tornando a situação cada vez mais pior e a gente cada vez mais triste, cada vez mais afundada naquela lama de tristeza e aí, né? Você vai. Então, tomar consciência disso é você poder escolher se você vai continuar naquele padrão de pensamento ruminante, comportamento, né, relacionado ao seu pensamento e à sua tristeza, ou se você vai, opa, tudo bem, isso aconteceu, me afetou, atrapalhou tal e tal coisa, o que eu vou fazer com relação a isso, né? Uma outra postura diante da vida, né?
A razão pela qual as emoções acontecem dessa maneira está relacionada com nossa origem evolucionária. De acordo com a biologia e a psicologia evolucionárias, as emoções se desenvolvem devido à capacidade de nos ajudar a reagir prontamente diante de certas condições críticas no ambiente. Essa informação é importante para nos ajudar a entender a intensidade com que as emoções nos afetam. Vocês têm essa noção no dia a dia de vocês, né? Quantas vezes no dia vocês se dão conta de algo que fez só depois que fez? Tipo, nossa, o que eu fiz? Nossa, o que eu falei? Nossa, não deveria ter falado isso. Nossa, não deveria ter feito isso, né? Então, uma autoanálise, um momento de autoanálise. Quem quiser pode responder aqui para mim nos comentários, né? O quão consciente você está no seu dia, da sua reação, né? Ou da sua escolha em agir, né? Que existe a reação, aquilo que você faz no piloto automático, e a sua ação em relação ao fato. Então, você está mais na reatividade ou na escolha da ação. Então, a razão pela qual as emoções acontecem dessa maneira está relacionada com nossa origem evolucionária. De acordo com a biologia e a psicologia evolucionárias, as emoções se desenvolvem devido à capacidade de nos ajudar a reagir prontamente diante de certas condições críticas no ambiente. Essa informação é importante para nos ajudar a entender a intensidade com que as emoções nos afetam. Por exemplo, se em meu passado ancestral eu estivesse colhendo frutinhas silvestres e de repente um animal selvagem aparecesse diante de mim, teria me sido benéfico ser capaz de me mexer e sair do caminho dele o mais rápido possível. Se eu tivesse que me sentar e pensar, talvez esta seja uma situação perigosa, talvez eu deva ir embora. Quando chegasse ao fim desse pensamento, a chance de estar morta seria grande. Esse é um exemplo da evolução humana, mas podemos recuar ainda mais, porque sabemos que animais não humanos, não primatas, também têm emoções. As criaturas que tinham essa capacidade de gerar uma reação corporal que instigasse o movimento de forma realmente muito rápida, sem envolver muito o pensamento, podiam reagir com mais rapidez e eficiência às situações críticas no ambiente do que as criaturas que careciam dessa capacidade. Essa é a descrição evolucionária padrão da emoção. Deixarei que reflita sobre se essa explicação funciona para todos os tipos de emoção, mas com certeza ela funciona para emoções negativas, como o medo. Isso é a nossa vantagem, mas também pode ser o nosso maior pecado em relação à nossa qualidade de vida, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar, né, da história da zebra, né? Que aparece o leão, ela tá lá comendo o capinzinho dela, toda tranquila, taraná. Aí aparece o leão, logo vem o pensamento instintivo de se livrar, né? De se salvar. Então ela sai correndo, aí deu medo, enfim, né? Fugiu, tananana, o leão foi embora. O leão foi embora, onde ela estiver, ela para, continua lá comendo a grama dela, né? Mas se for um ser humano, né? Aí já começa a maldizer o leão. O que esse leão tinha que aparecer agora? Esse leão não foi com a minha cara. E se ele voltar de novo? Será que ele deixou alguém me observando, né? E aí vai passar o resto do dia lá brigando com um leão que nem lembra mais que você existe, né? Então, isso pode ser a nossa salvação, no sentido de que percebe uma situação de perigo e consegue se salvar e tal, mas também é o nosso problema, porque aí a gente fica ruminando aquilo o tempo todo, né? E aí, eu não sei se ela vai falar aqui mais para frente, mas assim, baseado nos estudos, né, do Paul Ekman e do Cultivando Equilíbrio Emocional, que é um programa que nasce, né, um programa de treinamento da mente, e enfim, mais ou menos como o Mindfulness funciona e tal, baseado nas práticas contemplativas também, né,
o X da questão, né, o pulo do gato, é a gente encontrar o meio termo entre as duas coisas, né? Porque o que eles falam, né, no estudo é que, assim, o que vai determinar a qualidade da sua ação e sair da reatividade num momento de perigo, de estresse, ou uma situação que te deixa abalado, é justamente a qualidade da mente, no sentido de você ter uma mente equânime, uma mente tranquila, né? De poder olhar a situação e de poder dar conta daquilo com saúde, né? Saúde mental, saúde emocional, né? Essa descrição explica por que certas mudanças acontecem de repente. O batimento cardíaco aumenta, a respiração se acelera e o coração bombeia sangue para os músculos esqueléticos, para que você possa se mexer e se afastar da origem do perigo. É claro que não encontramos situações como essa com muita frequência em nossa vida atual, mas às vezes acontece, né? Aqui estou falando, é claro que a gente não encontra com tanta frequência, então hoje eu já me pergunto, né? Com quanta frequência acontece algo na sua vida que te deixa assim emocionalmente abalado, porque a gente está se abrindo cada vez mais para tantas questões, né? A gente vê aí o período eleitoral que deixou tanta gente abalada emocionalmente, né? E por uma questão de consciência, né, gente? Eu pelo menos tenho essa visão, né? Então, se você se resguarda, se você cria a sua cerca, se você cria o seu muro, né, de estabilidade, não no sentido de sou estável, sou, né, inatingível, não é isso, mas de autocuidado mesmo, né, de autocompaixão. Então, ao que você se expõe, né, vale a pena você atormentar tanto a sua vida, seu dia, sua rotina, né? Qual é a prioridade dessas questões? Então, se é prioridade mesmo, que seja uma prioridade com qualidade, onde você possa ter uma visão ampla, positiva e ativa de fazer algo em prol daquilo que você acredita. E não entrar em mimimis, né, em discussões, em debates tão negativos que só trazem mal-estar, né? Então, isso é uma questão para a gente pensar na questão da nossa autonomia, nosso poder de escolha, do bem ou do mal que a gente faz para si mesmo, né? Então, voltando para a questão talvez isso não aconteça tão frequentemente, então dá uma olhada o quão frequentemente você tem se colocado nessas situações que te abalam emocionalmente, né? Você pode estar dirigindo em uma estrada e de súbito um carro para na sua frente e você tem que pisar no freio muito bruscamente para salvar a própria vida. Se tivesse que se sentar e fazer uma análise racional desse momento particular, o resultado não seria muito positivo. Portanto, existem situações em que uma reação rápida é muito útil, mas existem diversas outras nas quais o passado ancestral usurpa nosso bem-estar. Não precisamos ter esse tipo de reação quando esperamos encontrar uma situação difícil no trabalho, por exemplo. Um pouquinho de ansiedade poderá nos ajudar a ficar atentos, mas ela pode se intensificar a ponto de nos deixar paralisados. É por isso que é tão importante entender como as emoções funcionam e aprender a trabalhar com elas. Se compreendermos que são breves, embora provoquem poderosas mudanças, podemos aprender a superá-las. E eu acho que aqui é a beleza do mindfulness, é você ter essa clareza e essa consciência desse momento. Então, por isso que eu falo, cuidado com essas divulgações, né, de mindfulness, ansiedade, estresse nunca mais, né? Ansiedade e estresse nunca mais é se você virar um robô. Não tem essa possibilidade, né? E agora, mindfulness, né? Saiba como ter mais clareza e gestão, momento a momento, das suas emoções, do seu estresse, da sua ansiedade. Aí, tudo bem, né? Também é importante compreender que as emoções propriamente ditas, a partir do ponto de vista das mudanças que acontecem quando as experimentamos, não são nem boas nem más. Algumas emoções são agradáveis e outras não, mas o bom e o mal efetivos, assim como o positivo e o negativo, são na realidade mais um resultado de que acaba emergindo da situação.
Digamos que alguém faça algo que o insulte e você comece a sentir a energia da raiva surgindo em seu corpo. Se superar essa raiva apenas respirando fundo e deixando de pensar nela, ela vai embora. No entanto, se assim que a raiva se manifestar você disser uma coisa desagradável a quem o insultou, eis aí a parte destrutiva. O que conta é o comportamento que a emoção provoca. Então, nesse estudo, né, que é feito junto com o Dalai Lama também, né, que tem essa ação de trazer essa linguagem da meditação para a sociedade como um todo, e não só pensando, né, no budismo, enfim, né, pensando no quão benéfico é as pessoas saberem dessas ações. Então ele se junta com Paul Ekman e outros pesquisadores e encontram maneiras de fazer essa conversa, né, de budismo e ciência, e como a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, dentro dessa linguagem e dessa visão, não existe emoções positivas e negativas. Se a gente for pensar no senso comum, né, muitas vezes a gente pode falar que uma tristeza é uma emoção negativa e uma felicidade é uma emoção positiva. Então, dentro dessa visão, não tem isso. Dentro dessa visão, todas as emoções podem ser construtivas ou destrutivas. Um momento de tristeza na minha vida pode me acordar para tomar uma escolha que vai ser a transformação de vida, né? Como aconteceu comigo e como aconteceu com vários colegas, que eu vejo muita gente aí do mundo corporativo indo para o empreendedorismo, né? E colocando o seu potencial de transformação no mundo. Então foi por um momento de estresse, de cansaço, né? De insatisfação com a vida. Então poderia falar, oh vidas, oh céus, minha vida é ruim, né? Mas isso trouxe uma ação de transformação. Então, um momento de tristeza, ele pode ser construtivo ou ele pode ser destrutivo. Destrutivo é se eu me agarro nessa tristeza e viro aquele bonequinho lá, ó vida, ó céu, ó azar, e não faço nada por mim, né? Não faço nada para mudar o que está ruim. Ou ela pode ser construtiva se eu olhar para isso e falar, peraí, não tá bom esse negócio, vamos ver o que eu posso fazer para melhorar, né? Ao mesmo tempo que uma felicidade pode ser uma emoção construtiva ou pode ser uma ação destrutiva, depende do que você vai fazer com ela, tá? Então, dentro dessa visão, é isso que ela está falando. Uma coisa desagradável a quem o insultou, eis aí a parte destrutiva. O que conta é o comportamento que a emoção provoca, tá? E aí, nesse sentido, até a raiva pode ser uma emoção construtiva, né? E aí eu tiro o até, né? A raiva também, olha eu, né? No pensamento, né, comum, né? Automático. A raiva também pode ser uma emoção construtiva. As emoções em si não são sofrimento. Assim como os pensamentos acontecem, as emoções também apenas acontecem. Podemos, por meio de um trabalho interior e muita prática, começar a modificar a maneira como encaramos as situações. O que mudará o tipo de emoções que temos, embora ainda assim continuemos a ter emoções, né? Que bom, graças a Deus, né? Senão a gente vira robô, como eu acabei de falar. O objetivo da meditação não é eliminar as emoções, é aprender a conviver com elas de maneira habilidosa e ser compassivos em relação a nós e aos outros. Conversei com pessoas que praticam a meditação há 35 anos em uma tradição monástica e adivinhe só uma coisa, elas ainda têm emoções. O sofrimento resulta do comportamento motivado pela emoção. Quer você diga algo que se arrependerá mais tarde, quer faça alguma coisa que, em última análise, será destrutiva para você, como beber em excesso. O sofrimento também pode resultar da maneira como nos relacionamos com nossas emoções. Digamos que você está há horas na fila do supermercado e, de repente, alguém rudemente passa na sua frente. Quando, enfim, vai embora, está furioso, porque o que aquela pessoa fez não foi justo. Mas o que você faz em seguida? Horas depois, ainda está pensando nas palavras inteligentes que poderia ter dito para acertar as contas com quem furou a fila. Podemos continuar nesse processo por horas a fio,
embora a maioria das situações nas quais fazemos isso em nossa vida seja muito trivial. Alguém pode lhe ter feito um gesto obsceno no trânsito e você continua a esquentar a cabeça com isso. Depois de algum tempo, se dá conta de que desperdiçou cerca de 2 horas do dia passando nesse acontecimento trivial. Isto é sofrimento. É bem verdade que às vezes coisas genuinamente dramáticas e traumáticas acontecem em nossa vida, mas grande parte do sofrimento que cria os efeitos fisiológicos do estresse, causando impacto negativo na saúde mental e física, se dá apenas porque nos fixamos em acontecimentos triviais, desagradáveis e os repetimos incessantemente na mente. Então, eu já comentei aqui em algumas lives, né, que existem estudos que o percentual, né, de sofrimento sobre algo que impacta a nossa vida, né, um luto, uma separação, a perda de um emprego, é 15%. 85% do sofrimento é gerado por conta das nossas ruminações e pelo nosso apego, né, nesses acontecimentos da vida, né? Então veja a nossa capacidade de criar infelicidade, né? Mas a boa notícia é também que se a gente faz um treino da mente, né? Se a gente faz um treino de compaixão, né? De acolhimento, de aceitação, falando aqui nas atitudes mindfulness, a gente também pode transformar, né, a nossa qualidade de vida e a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? Então, isso é bem importante. O sofrimento também resulta de emoção a respeito da emoção. Assim como temos a tendência de remoer a tristeza quando estamos tristes, fazemos o mesmo com a ansiedade. Digamos que temos um grande projeto para entregar, uma grande apresentação para fazer, ou apenas 1 hora para terminar uma prova. Começamos a pensar no assunto e ficamos ansiosos. E quando isso acontece, ocorre o que chamo de emoção a respeito da emoção, ou agitação devido à agitação. Sentimos ansiedade pelo fato de estarmos ansiosos. Olha que louco que a gente faz, né? Isso acontece com quem tem dificuldade para dormir à noite. E a pessoa provavelmente já está se sentindo um pouco agitada. E depois começa a pensar, oh não, e se eu não conseguir pegar no sono? Isso cria mais ansiedade. Quem nunca, né, gente? Precisava acordar no dia seguinte, 5 horas da manhã, era 1 hora da manhã, não consegue dormir. E aí o que a gente faz? A gente fica olhando no relógio para ver que hora que é, que hora que é, quantas horas você vai dormir, se você começar a dormir agora, né? Não, mas eu não vou conseguir dormir agora, eu só vou conseguir dormir daqui de 1 hora. E isso vai trazendo mais ansiedade, mais agitação e vai afastando o sono, né? Então veja o que a gente faz com a gente mesmo. Isso cria mais ansiedade e ela pensa em seguida, e se der 2 horas da manhã, lá o que eu acabei de falar, e eu ainda estiver acordada, a pessoa não para de expandir a situação. Esse é outro tipo de sofrimento que as emoções podem criar. Deixa eu ver se a gente consegue ler mais um pouquinho, ok. Eu gostaria de apresentar uma visão da emoção que, em minha opinião, nos ajuda a entender não apenas como as emoções funcionam, mas também as oportunidades de mudança e o tipo de qualidade e habilidade que podemos cultivar por meio da prática meditativa. Trata-se de uma visão da emoção como processo, um conceito que não será novo para ninguém que tenha formação em psicologia. Os elementos dessa visão recorrem aos teóricos da avaliação como Richard Lazarus e também aos teóricos evolucionários. De acordo com essa visão, as emoções sempre começam com algo que poderíamos chamar de acontecimento antecedente. A emoção ainda não começou efetivamente, mas tem que haver alguma coisa no mundo, seja na sua mente ou algo mais simples, como pisar em um monte desagradável na calçada, que o faz contemplar e avaliar. Então, às vezes, né, a gente, por exemplo, pode explodir com uma pessoa no trabalho por algo que ela falou, né? Mas o desencadeador daquele seu momento, daquele seu episódio emocional, não foi o que a pessoa falou.
foram coisas que você foi vivendo antecedente a isso, né? Então, esse episódio do que a pessoa falou foi o que explodiu, né? Mas antes disso, tem algumas coisas. Então, pode ser uma lembrança, pode ser ver o rosto de um amigo ou o cocô do cachorro na calçada. Esse é o acontecimento antecedente. Você avalia o que aquilo significa para você, é o que chamamos de avaliação. É muito importante ressaltar que essa avaliação, essa estimativa da importância de um acontecimento, seja ele qual for, com frequência não é consciente. Na maioria das vezes, em especial, se levarmos em conta a duração de uma emoção, ela provavelmente será muito rápida e automática. Às vezes, porém, a avaliação é consciente, mas na maior parte das vezes não dá-se, então, um processo de avaliação muito breve. Se esse acontecimento for significativo para a pessoa envolvida, uma emoção se seguirá. Se o acontecimento não for significativo, não gerará nenhuma emoção. Por exemplo, se estiver andando na rua e de repente avistar uma pessoa que lhe seja importante, você vai pensar: olha, lá está a Sara, faz um tempo que não a vejo. Surge então uma emoção. Uma vez que a emoção é gerada, os mais diferentes tipos de coisas acontecem. E esse é o estágio que chamamos de reação emocional. Existe uma reação fisiológica do sistema nervoso autônomo, a ramificação do sistema nervoso que controla todos os processos que normalmente são autônomos e ocorrem sem controle consciente, como as mudanças no batimento cardíaco, na condutância da pele e na secreção das glândulas. Tudo isso é ativado, bem como as tendências comportamentais. Quer você queira avançar em direção a alguma coisa ou se afastar dela, por exemplo, os pensamentos também são ativados. O componente da cognição é uma rede de memórias e associações. Talvez da última vez que você viu Sara, ou da última vez em que esteve em um estado de sentimento semelhante. Ocorrem também com frequência, embora nem sempre, elementos expressivos comportamentais, como mudanças na expressão facial. Pode haver também mudanças na expressão oral, porque as cordas vocais são inervadas pelo sistema nervoso autônomo. E durante a excitação emocional, a voz fica mais alta. Estou falando muito alto? Eu estou excitada emocionalmente por estar falando aqui com vocês. As mudanças advindas da experiência também são importantes, e com isso me refiro à qualidade de como é se sentir alegre ou triste, culpado ou de estar com ciúme ou se divertindo. Tudo isso acontece realmente muito rápido. Agora vamos nos voltar para a meditação. Só mais um pedacinho, tá, gente? Para a gente fazer a nossa prática final e encerrar a leitura. Se você cultivar certas qualidades por intermédio da meditação, digamos que você venha trabalhando com o relaxamento ou apenas com a estabilidade e a tranquilidade. De súbito, abre-se oportunidades de interferir em cada estágio do processo emocional. A pesquisa de Sara Lazar sobre o estresse demonstrou que havia uma mudança no tamanho da amígdala, que não se revertia quando os meditadores voltavam ao mesmo ambiente de trabalho e à mesma vida estressante. Disso se deduz que não é a situação que conta, e sim como a avaliamos. Então veja que o preparo da mente, através do treino, né, da mente, através do treino da mente compassiva, ele vai interferir no seu momento, né? Então é isso que ela está dizendo aqui. O acontecimento antecedente é o estímulo, mas temos flexibilidade na maneira como reagimos a ele. Eis onde reside a liberdade. Não estamos vinculados a um reflexo, como quando alguém bate com um martelo em nosso tendão patelar, e não podemos impedir que o joelho sofra um espasmo. Qualquer situação apresenta uma quantidade infinita de flexibilidade, de modo que esse é o ponto em que há uma enorme oportunidade para a mudança. Se você vem se dedicando à prática do Shamatha básico, e esse está no programa, né, do Cultivando Equilíbrio Emocional, não está no programa de Mindfulness, uma questão metodológica, né? Estabilizando a mente e cultivando a qualidade da calma, mas isso também a gente traz em Mindfulness, né?
Algo que acontece com a relativa rapidez é você simplesmente ficar mais calmo. E se você cria mais calma no seu corpo, pode usar isso como antídoto, se alguma coisa o deixar agitado. Você pode se acalmar. Essa é uma das dádivas da prática meditativa. Você sabe como fazer isso e pode aplicar esse conhecimento quando precisar. Isso também é outra coisa linda em Mindfulness, porque você faz o treino de 8 semanas, né? Mas você ganha essa autonomia de poder fazer isso por você no momento em que você sentir a necessidade, ou fazer isso por você cotidianamente, para que você desenvolva, né, esse estado da mente em que você tem maior gestão emocional, maior gestão do estresse, né? Mas e quanto à mudança de traços de personalidade? Você pode se tornar uma pessoa mais calma? Se você conseguir se manter mais calmo, provavelmente tenderá a reagir menos. Quando ensino meditação, utilizo bastante a milenar metáfora da água. Se a água dentro de um copo for agitada e houver algum sedimento ou silt nela, você não vai enxergar nada através da água. Se parar de agitar o copo d'água, no entanto, o sedimento se acomodará e você terá um espaço límpido. Se pensar nesse espaço límpido como uma metáfora para a mente, você agora é capaz de enxergar melhor, né? Gente, esse capítulo é muito grande, apesar de muito lindo, e eu gostaria de ler todo, né? Mas não dá, a gente vai ficar muito tempo aqui, fica cansativo. Então, mais uma vez, eu recomendo esse livro, tá? E eu quero encerrar, assim, com essa frase, com esse pensamento mesmo, né? Então, se parar de agitar o copo d'água, no entanto, o sedimento se acomodará e você terá um espaço límpido. Se pensar nesse espaço límpido como uma metáfora para a mente, você agora é capaz de enxergar melhor. E aí eu vou fazer uma pequena alteração na frase dela, né? Você agora é capaz de se enxergar melhor, né? Então, quando eu digo que aqui na Escritório do Futuro, eu coloquei lá no site, até com uma pequena provocação por questão do empreendedorismo, que a Escritório do Futuro é uma desaceleradora humana, não é porque eu acho que todo mundo tem que ser slow motion, né? Como eu gosto de ser, né? Mas essa é a minha natureza, né? Muita gente fala comigo, fala, nossa, mas você passa uma calma, você passa uma tranquilidade, né? E aí é uma coisa que vem de dentro, né? Mas isso não é ser melhor ou ser pior. Você pode ser acelerado, você pode ser mais agitado, mas esse agitado, esse acelerado é a sua essência? É você em essência? Então, o desacelerar da Escritório do Futuro é um convite para você parar, limpar os excessos, saber identificar o que é de fora, o que é de dentro, o que é seu, qual é o seu ritmo saudável. Talvez para você andar tão devagar não vai ser saudável e tudo bem. O importante é você assumir o que é saudável para você, o que faz você se sentir bem emocionalmente, o que faz bem para sua mente, o que faz bem para o seu corpo, né? Então, a gente tira um pouco essa questão também, né? Esse mito de que meditar é só para quem é lerdinho, né? Né? Não, esse negócio aí, tem um monte de amiga minha que, nossa, toda, né? E fala, não, esse negócio aí de meditação não é para mim, nossa, não aguento, né? Isso aí, né? Não vou aguentar, vou levantar no meio da sua aula e vou embora, né? E tudo bem, mas assim, a pessoa precisa saber se realmente isso é o ritmo dela, ou se é o ritmo que o mundo está impondo para ela, né? E é daí que vem a doença, né? De você estar brigando o fora com o dentro. Então, que vocês possam encontrar o ritmo de vocês. E aí, como eu gostei, né, da história do Koan, né, da Sara Lazar, eu vou ler mais um aqui e a gente faz uma pequena prática para encerrar. Não, essa não.
Gente, eu vou escolher, porque tem coisa aqui que é muito louca, assim, não dá pra gente deixar, né, no ar, assim. Hum, esse aqui tem a ver com o que a gente acabou de falar, do ritmo, né? Do ritmo de cada um, né? E do barulho, barulho do mundo, seu barulho, né? Então, Koan de hoje. O sino toca fora ou dentro da sua mente? Quem te cobra essa aceleração, né? Quem te cobra esse agito? É o mundo ou é você mesmo, né? Também cabe aqui para a gente pensar, né? Vamos fazer uma pequena prática para a gente encerrar? A gente pode fazer uma respiração mais profunda. E nessa respiração mais aprofundada, a gente pode convidar o nosso ritmo. Então, enquanto eu respiro, uma ou duas respirações mais aprofundadas, depois eu vou deixando a minha respiração tomar o ritmo natural. E aí não tem problema se a respiração está rápida, se ela está lenta, se ela está acelerada, agitada, ou se ela está tranquila. Não tem problema se ela está curta, ou se ela está mais prolongada. Esse é o meu momento para minha respiração acontecer no ritmo dela, no meu ritmo. Eu abro mão da expectativa do mundo sobre o meu ritmo. Eu abro mão da expectativa que eu acho que o mundo tem sobre o meu ritmo. Apenas deixo o meu ritmo chegar, se estabelecer. Esse é o meu momento. É o momento de assumir o meu ritmo. E você pode ir observando também como o seu corpo acompanha esse ritmo da respiração. Tem alguma inquietação, alguma vontade de mexer? Tudo bem. É o ritmo do seu corpo nesse momento, dentro do seu contexto, dentro do seu dia. Então acolhe essa inquietação, essa vontade de mexer, mas vai convidando o seu ritmo também para o seu corpo. E talvez essa inquietação e essa vontade de mexer é o seu ritmo nesse momento. Então acolhe. Talvez você possa observar o ritmo da sua mente. Tem muitos pensamentos, poucos pensamentos, estão rápidos, estão um por cima do outro, em seguida do outro. Talvez você nem finalize um pensamento, já chegue outro. E tudo bem.
Tem muito planejamento, tem muito questionamento, tem muita briga, ou tem mais paz, mais tranquilidade, mais concordância. Sem julgar, apenas toma conhecimento desse seu padrão de agora. E aí você acolhe o ritmo e o padrão do que está na sua mente. Então a mente, o corpo, a respiração e o seu coração, podendo nesse momento assumir o seu ritmo. E se você puder, pense em uma palavra ou uma frase que defina o seu ritmo. E mantendo a consciência do que é o seu ritmo, a gente vai encerrando a prática e você tentando colocar essa consciência em prática no seu dia a dia, nas suas atividades, na relação com as outras pessoas, na relação consigo mesmo. Muito bem. Denise, bom te ver. Gente, a Denise é uma inspiração para mim, de paz. Denise Cato. Sigam ela também, gente. Denise quase flutua de leveza. Bom te ver aqui, Denise. Obrigada pelo seu comentário. Ela está dizendo assim: esta leitura viva com seus comentários é um excelente sino de plena consciência. Ah, que lindo, me emocionei. Obrigada, Dê. Gente, espero que vocês tenham gostado da leitura, dessa prática. Não vou falar muito mais para não quebrar, né, esse estado de presença que a gente acabou de cultivar. Gratidão pela companhia de todos vocês. Se vocês estiverem gostando dessas lives, que tiverem dúvidas sobre o que eu estou lendo aqui, coloquem nos comentários, né, o pessoal do Face ou o pessoal do Insta, me manda um direct, né, e eu vou respondendo nas próximas lives que a gente vai fazer aqui. Beijo, até a nossa próxima Leitura Viva. Tchau, tchau.